brincadeiras e brindes. Tudo isso será transmitido pelo YouTube, youtube.com/Conectados Rádio. Arraiá da Conectados. Dia 23 de junho, das 10h30 às 14 horas. Entre nessa brincadeira. Vem aí a primeira semana da comunicação do projeto Conectados. De 10 a 14 de julho teremos palestras e bate-papo com referências do mercado da comunicação. A entrada é franca, mas atenção, as vagas são limitadas. Então faça já a sua inscrição no www.radioconectados.com.br. Mais informações no telefone 11 2063 6072. Primeira semana da comunicação do projeto Conectados. Colaboração Rádio Transamérica, Clube da Voz, Rádio São Paulo Digital, Senac, Rádio Positiva, Web Rádio Moca, Núcleo Vocal, Exclusivo FM, Rádio Bandeirantes, Imprensa FM, Prestexto Comunicação, Gazeta FM, TV Cultura, 44 Tons, C&C Telecom, Loucos por Rádio. Realização, Projeto Conectados FUNSAI. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Info Áudio 9, Informa, automação de emissoras, EBR Logic, realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado, venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora na Rádio Conectados, Resenha FCS. Conectados com o melhor papo sobre o futebol de várzea. Apresentação Lucas Ribeiro. Resenha FCS. Muito bom dia para você que está ouvindo a Rádio Conectados. Está no ar a edição de número 50. Olha, eu já ia errando aqui. De número 52 do Resenha FCS aqui na Rádio Conectados. Recebendo hoje aqui o pessoal do Esporte Clube Jardim São Carlos, que venceu a equipe do Vila Isabel neste final de semana pelas oitavas de final da Copa da Paz. Quebrando meu palpite, derrubando meu palpite, olha lá. A cara de felicidade deles. Impressionante. O dia que eu falo que vocês vão ganhar, vocês perdem. Quando eu aposto contra, vocês vão lá e ganham o jogo. Vocês acham isso bonito? Sempre você tem que torcer contra. Sempre. Fala mais alto aí, de novo. Sempre você tem que torcer contra. Mas porque não tem torcida, tem palpite, pô. Tem que palpitar contra, então? Tem. Aí dá sorte pra gente. Aí dá sorte pra vocês, entendi. O japonês ficou todo. Eu falei, japonês, vamos lá no programa segundo. Ele, não, vou, Lucas, quem vai comigo? Eu falei, não, vou chamar o Jeremias pra te ajudar a explicar a derrota. Ele, derrota? Ficou todo assustado. Que isso, japonês? Bom, primeiramente, bom dia pra todo mundo aí, pra todos os conectados aí, né? Agradecer aí pelo convite. Realmente, quando você me chamou aí e teve esse tipo de comentário, eu fiquei um pouco assustado, porque falei, pô, a gente ali pensa que é tudo parceiro, o cara vem dar uma dessa logo na lata. Eu falei, eu que não vou nesse programa não, pô. Tá torcendo contra. Tá com medo, Jeremias? Pô. Tá começando a caminhada, ele tá assustado ainda. Virou motivo de palestra no vestiário. Mas é sempre, isso eu já tô acostumado. Sempre é motivação, né? Eu pensei, na Pioneer foi o que mais teve. Todo mundo usava, o Lucas falou isso, o Lucas falou aquilo. Não! A polêmica que chegou em mim ontem. Semana que vem tem o resto do complemento das oitavas, né? E aí tem o clássico do Butantã, que é Jaqueline Interpane. O jogo que eu mais tô aguardando, e tem Pioneer e Ajax. E eu falei que eu queria muito trazer o pessoal do clássico aqui, que é o jogo que eu mais tô esperando e tal, mas eu vou pender pro jogo maior, que é Pioneer e Ajax. Ficaram bravos comigo. Falaram que... E aí ficaram bravos comigo que eu dei esse comentário. E aí acharam mais ou menos, sabe, como menosprezo, como tentar diminuir a equipe. Mas segue a vida. É sempre assim. Já tô acostumado. Só muda a equipe. Toda vez a mesma história, só muda a equipe. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos dar a famosa passada nos resultados da Copa da Paz desse final de semana. Só deixa eu pegar a colinha aqui pra não errar nada. A primeira partida do dia foi a vitória de vocês, né? 3-0 pra cima do Vila Isabel.
Depois o IDM de Osasco venceu o BNH por 2-0. O Currião fez 1-0 no Unidos do Ster. E o Palmeirinha venceu o São Lourenço por 4-2. Deixa eu pegar Nos aqui uma pênaltis, outra cola aqui. Hã? Foi 0-0 e foi 4-2 nos pênaltis. Isso. Deixa eu pegar outra colinha aqui, vamos lá. O vencedor de São Lourenço ou Palmeirinha vai esperar o vencedor de Dragões, do Jardim Bandeirantes e Favela do Guacuri. O Currião fica aí aguardando o vencedor de Jatem ou Brasília. Jatem ou Brasília não, Jatem e Brasília. O IDM fica esperando o vencedor do clássico entre Jaqueline e Interpânico. E vocês têm um joguinho assim, bem mais ou menos, na próxima rodada, que é só o vencedor de Ajax da Vila Rica e Pioneer. Facinho, né? Tá uma teta a caminhada de vocês nesse mata-mata. Assim que é bom. Sempre pedeira. Aí já chega forte pra fases finais, né? Semifinal. Final. Pra compensar toda aquela moleza que vocês fizeram na primeira fase, né, japonês? Eu acho que a gente comenta com o pessoal, uma Copa dessa onde tem muitas equipes qualificadas aí, a gente não pode escolher, né? E se tratando de Ajax e Pioneer, pela camisa e pelos jogadores que ele compõe, vai ser realmente um jogo bastante visto aí pelo povo da Várzea, pelo nível do jogo, né? E pela importância aí da história de cada camisa aí de ambas as equipes. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o jogo de sábado, lá da Copa da Paz, deixa eu pegar de novo os resultados pra gente dar uma pincelada nas outras partidas. E aí a gente começa o bate-papo com vocês. O IDM venceu o BNH por 2-0, uma partida morna, bem morna, principalmente o primeiro tempo bem morno. O IDM abriu o placar no final do primeiro tempo, um golaço por sinal, fez 1-0, depois ficou naquela... Ficou cozinhando o galo, como vamos ser bem sinceros, ficou cozinhando o galo. O BNH sentia muita falta do camisa 11. Jogador comete cada besteira. O camisa 11 foi expulso na terceira rodada, depois de ter sido substituído. Ele já tava no banco, e aí foi quando o BNH virou o jogo. Aí teve aquela famosa troca de carinhos entre as duas equipes, já que era o clássico do Grajaú. E ele acabou sendo expulso. E fez falta pro BNH ontem, porque ele é um bom jogador. O IDM ainda tem a mesma base da Copa do Busão? Então, é porque eu só vi o IDM na final. Então eu não guardei muito os jogadores. Mas pelo que eu vejo, mudou bastante. Mudou comissão técnica. Se mudou, eu acho que mudou alguns jogadores. Mas uma coisa eu posso te contar. A atitude, o futebol é bem diferente do final da Copa do Busão, quando eles só entraram em campo na metade do segundo tempo, né? O próprio presidente do IDM fala isso toda vez que a gente se tromba, ele fala disso. Só entrou em campo depois que já tava 2-0. Não, então, foi complicado. Você tava no jogo, né, Gerê? Tinha esquecido no Brasil. Você tava no jogo. O IDM forte, assim, eles tinham tudo pra fazer a melhor campanha da primeira fase, né, depois de ter enfiado 9-1 Agora é Nós. Eu acho que se não é a maior goleada da história da Copa da Paz, deve ser a segunda. E gostei bastante do time de Osasco. Vai dar muito trabalho ainda nessa Copa da Paz. O outro jogo foi o Unidos do Ster e Currião. Acertei o palpite desses dois jogos, né? Acertei o IDM, acertei o Currião e depois errei o São Lourenço, que nós vamos falar no final. O Currião fez o que todo mundo se esperava, o time de segunda melhor campanha da primeira fase, fez 9 pontos, venceu ontem também. O Currião se mantém 100% de aproveitamento na Copa da Paz. E é um time, eu conversei isso com o Rogerinho ontem, e é um time preparado pra jogar um mata-mata de Copa da Paz. É um time bom. É um time cascudo, é um time experiente. E tem uma dupla de ataque que hoje em dia é boa, mas que alguns anos atrás era excelente, né? Que é Macedo e Baixinho. O Baixinho tomou vergonha na cara e emagreceu, fiquei até surpreso. O uniforme só ficou mais folgado, não parecia que tava rasgando, só tava justo dessa vez. Eu falei, nossa, olha só, o menino tá se cuidando.
Quem O Currião diria? é um time da casa, né? Difícil de jogar lá, né? Contra O eles. Currião é o time da casa, campeão da Copa da Paz em 2014. 2015 Palmeirinha, 2016 9 de julho, é isso mesmo. E eu gostei bastante, eles foram lá no Favela, trouxeram o Cláudio, trouxeram o goleiro também, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Maicon. Bom goleiro. Gostei bastante do time do Currião. É um time muito perigoso que vai dar muito trabalho. Unidos do Ster, que vinha de... É engraçado, né? Um time fazer uma boa Copa da Paz e não ganhar nenhum jogo, que foi o caso do Ster. Classificou com 3 empates e perdeu ontem. Mas era um time que tinha algumas peças interessantes. Tinha o Tatu na frente, tinha o Niel, que faz uma fumaça bacana. O Emerson, que pela primeira vez jogou bem ontem. Era interessante o time do Ster. Mas acabou não aguentando a equipe do Currião. Numa falha grotesca do zagueiro no lance do gol, né? Uma bola cruzada da esquerda, o baixinho foi cabecear pro meio da área pra tentar ajeitar pra alguém chegando. O zagueiro, ao invés de cortar pra frente, devolveu a bola pro baixinho. Aí o baixinho foi lá e acabou complementando pro fundo das redes. 1-0 e o Currião na próxima fase. O último jogo do dia foi o jogo mais tenso, né? Era um jogo muito aguardado, porque eu fiquei aqui 3 programas, nos 3 jogos que o São Lourenço fez, eu fiquei aqui falando que era o melhor time da primeira fase. Em campanha foi, em futebol foi, e apostei no São Lourenço, mas com aquele medo, né? Porque o melhor classificado geral na fase de grupos tende a cair no primeiro mata-mata. Isso é quase que uma regra no futebol, são raras as exceções. E foi isso que deu mais uma vez. São Lourenço foi eliminado pelo Palmeirinha nos pênaltis. E é engraçado, Jeremias, eu tô saindo de campo, pessoal, mas não vai falar mal do São Lourenço segunda-feira, hein? Não vai falar mal do São Lourenço segunda-feira. Eu falei, pô, mas vocês não ganharam o jogo, vocês querem o quê? Não, por favor, não fala mal, por favor. Mas jogaram bem ou não? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu fico, sem querer te cortar, você me falando dessas falhas grotescas aí, pelo visto vai ser o próximo tema no Facebook, próximo vídeo, né? Porque eu nunca vi tanta matéria de lance feio que você tá colocando. Não, mas eu tô colocando no meu perfil pessoal, eu tô colocando no perfil pessoal que é só pros amigos ficarem sabendo. Se eu posto isso no FCS, dá a cidade inteira. Se eu posto isso no FCS, o FCS bomba e ganha um monte de curtida. Mas eu não vou fazer isso com os caras. Nós vamos deixar só pros amigos no Facebook. Aí no WhatsApp, cada um compartilha pra quem quiser. Eu não controlo o WhatsApp. Mike, eu vou te contar uma coisa. O jogador tá tudo passando. Tô sentado, o jogador passa. Você é mó traíra. E ri. Aí volta, mas eu tô dando risada com seus vídeos. Os caras tão falando que aquela câmera solar tá respirando por aparelho. Daqui a pouco só está lá na. Eu tô esperando uma do Jeremias. Vai demorar, então. Se Deus quiser, vai demorar. E aí. E Japa, é uma coisa. Dentro desse jogo do Palmeiras, eu vou fazer uma pergunta em questão de treinador. O primeiro tempo foi muito bom. O primeiro tempo do jogo foi muito bom. O Palmeirinha jogava bem, controlava bem o jogo, né? Pouco agudo. É verdade que era pouco agudo, mas trocava muitos passes e segurava bastante o ímpeto do São Lourenço. O São Lourenço, por si só, finalizou todas as jogadas ofensivas que criou na primeira etapa. Então foram ali 5, 6, 7 finalizações, uma no gol que o Júnior pegou e o resto tudo de bolas passando próximo. Quando você é o treinador de uma equipe, como é que você ajusta isso do seu time jogando bem, mas mesmo assim sofrendo o adversário finalizando a todo momento? Como que funciona a cabeça do treinador nessa hora? Porque você pode mexer no time, acertar o sistema defensivo, mas também atrapalhar o rendimento que anda tendo. Como que funciona a cabeça do treinador nessa hora? Eu acho que vai muito de acordo com a proposta, né? Onde cada jogo você precisa ter um perfil de estratégia, né? Porque se você realmente pretende estudar um pouco mais o adversário, você tá suscetível aí a tomar esse tipo de sufoco, né? E os jogadores têm que estar cientes que a equipe adversária vai ter um pouco mais de situações de gol dentro do seu campo de defesa. Mas onde você tem a confiança dos atletas e eles estão sabendo que vai ter esse tipo de situação,
Eu acho que é aquilo que eu falo, a gente precisa se conhecer mais, né, antes de conhecer o próprio adversário. Então, acredito que você, sabendo que vai ter esse tipo de situação, mas você sabe que a qualquer momento você pode, realmente, além do controle do jogo, ter mais situações de gol, né, e que se tornem gols, eu acho que dá tranquilidade, mas com certeza, né, uma hora, se você realmente deixar o adversário criar tanta chance, como você disse aí, e não fazer, você pode uma hora sofrer gol. Então é complicado você ter esse tipo de postura, porque um jogo onde 35x35 num campo pequenininho, né, a maioria das equipes, quando fazem um gol, se propõe a ficar do meio de campo para trás para não sofrer nenhum tipo de combate ali. Então é difícil você construir jogadas ali naquele campo. Então fica um jogo mais competitivo, um jogo mais bruto, mais truncado. Então, assim, não sei se a estratégia ideal é essa, mas de acordo com a equipe de cada um, acho que cabe ao treinador aí de cada equipe fazer a leitura dos seus jogadores aí, do que realmente precisa dentro da partida ou dentro do adversário que ele vai pegar. Só em tempo aqui, ó, a Aline Leite entrou aqui na live comentou aqui no Facebook. Como a semana passada eu sorteei a camisa do... olha que bacana, eu sorteei a camisa do Niso do Morro e não falei quem ganhou. Brincar, é bacana isso, né? Aí ficou entre três, ficou entre o Marquinhos, que tá jogando na lateral do Ajax, o Gustavo aqui da rádio, e pra Aline. Como a Aline perdeu ela é torcedora do São Lourenço perdeu esse final de semana, ela vai levar a camisa como prêmio de consolação, tá? E desse programa não vai ter nenhum. Pra aliviar... Dá pra sortear entre dois, porra? Pra aliviar um pouquinho a cabeça da Aline. Vamos lá, vamos aos comentários, ó, vamos lá. O Marcelinho, seu parceiro, Jeremias, tá falando que Jeremias tá igual Bolinha, vem toda vez na rádio. Tá bom, minha segunda vez na rádio. É a segunda vez, só o Bolinha sim, o Bolinha veio às quintas. O Yuri do Tiradentes tá falando que o Jeremias já é contratado do FCS. Mentira também. Vamos lá, o moleque travesso do Jardim Planalto. Bom dia, Lucas. Jeremias, além de jogar muito, é monstro fora de campo. Manda abraço. Parabéns, moleque travesso. Que é aniversário deles hoje. Isso. Espero eu estar na festa sábado, né? Depois da Copa da Paz, se der tempo eu vou passar lá. Então separa aí bastante carne, viu? Eu vou chegar com fome. 14 anos do moleque travesso hoje. A Aline Leite tá aqui falando São Lourenço. Ah lá, agora ela tá comemorando que ganhou a camisa. Vamos lá. Aline, sábado vai lá no Paraisópolis, sábado que eu te entrego a camisa. Então, aí vamos lá. E no segundo tempo o Palmeirinha continuou melhor, continuou controlando o jogo. O São Lourenço cansou um pouquinho, teve uma chance ali pra cada lado. Mas a gente sabia que a partida ia acabar indo pros pênaltis. E aí nos pênaltis, Jeremias, camisa 18 do São Lourenço. O pai dele veio falar comigo depois do jogo, falou, pega leve com o menino. Não filma a batida dele? Não, já pediu antes? Ele falou, não, mas foi feio, Jeremias, foi feio. Feio mesmo. Assim, a bola pegou quase no final do alambrado, atrás do gol. A bola subiu bastante, foi feio. E aí o Juninho pegou a primeira cobrança também, o Jorge também bateu mal a beça. O goleiro do São Lourenço fez uma defesa, no final 4-2, Palmeirinha nas penalidades, classificado para as quartas de final da Copa da Paz 2017, a 10ª edição. Bom, vamos seguir. Agora são 10h20, nós são 10h20 ainda, tem mais 1h10 de programa. E falar do jogo de sábado, primeira partida do dia. O principal jogo do dia. Vamos ver, o Denis Oliveira tá falando aqui, Bela Vista, semifinal domingão, Copa Marcelac, parabéns, programa monstro. Valeu, Denis. Como de praxe, eu vou deixar vocês darem a visão de vocês primeiro. Só lembrando que o pessoal do Vila Isabel tá aqui, eu conversei com o Michel, o diretor do Vila Isabel, durante a semana, ele ficou de conversar com a comissão técnica, e eu não me arrisquei a convidar eles depois do jogo de tomar 3-0 e vim aqui explicar a derrota. Seria perder tempo, porque eu tinha certeza que eles não iam aceitar o convite. Mas fica esclarecido aí. Também fica esclarecido que chamei tanto o Interpânico quanto o Jardim Jaqueline pra vir aqui hoje. Porque eu perguntei, tava conversando com as duas equipes, como a rivalidade é grande, eu falei, vocês preferem antes ou depois? Eu preferia depois, mas acharam melhor antes. Aí o Pânico respondeu, a diretoria do Jaqueline acabou não respondendo, enfim, aí ficou sem vir.
E vamos lá, vocês têm... Abre aí, vamos ver se a gente concorda, tem a mesma visão sobre o jogo de sábado. Pode começar, qualquer um dos dois. Pode começar. Quem quiser Bom, então falar primeiro. Vamos lá, mais uma vez, eu acho que é muito difícil aí você saber como cada equipe vem jogar contra o São Carlos, né? Porque é difícil você acompanhar todos os jogos e saber os jogadores que ali estão, né? A gente sabe de alguns jogadores, sabe de algumas equipes, pela amizade que a gente tem, mas eu acho que quando você... Já vou citar você logo porque você foi peça-chave aí, né? Quando você já falou sobre que eu teria que vir aqui com o Jeremias pra gente explicar a derrota, aí com certeza eu acho que aguçou um pouquinho mais aí, não diria o desejo de vencer, mas se policiar, né? Pra saber que assim, pô, se o São Carlos aí que realmente vem aí chegando nas Copas aí, ia se tratado como um derrotado, alguma coisa de diferente o Vila Isabel poderia ter, né? Então, eu procuro fazer isso em todos os jogos aí de mata, aí, jogos importantes, buscar referências sobre as equipes adversárias, né? E conversando realmente com algumas pessoas, eu realmente fiquei mais alerta aí sobre as características aí da equipe do Vila Isabel, e se tratando de ser um time de camisa também, né? E se tratando de jogo de mata, onde só tem aquele jogo, então todo jogo é uma final, né? Então a gente procurou aí, primeiro, entrar concentrado no jogo, né? E buscar realmente entrar sintonizado, todo mundo sabendo o que ia fazer, né? E falando um pouquinho do jogo, acho que o time do Vila Isabel, parabéns aí pelo time, gostei muito do time dele, um time de muita postura, né? Um time onde a gente conseguiu fazer a leitura, sabia das jogadas aí mais agudas, mais perigosas deles. Então a gente procurou neutralizar isso aí durante os jogos, durante a partida, né? Se você parar para observar aí o primeiro tempo, realmente eles tiveram um controle aí os primeiros 10, 15 minutos aí do jogo, e depois a gente conseguiu aí identificar aí quais seriam os pontos de ataque deles e aí onde a gente poderia dar fluência no nosso jogo. E aí a gente começou a sobressair da partida e deu no que deu. A gente acho que conseguiu aí, com a ajuda dos jogadores e o Washington, num dia muito feliz também, fazer um belo gol, participar de outro gol também, poder dar essa vitória para nós. Mas com certeza foi uma equipe onde realmente me surpreendi, porque muito bem postada, jogadores com um biotipo físico muito acima do que a gente encontra aí no cenário amador, né? Então, parabéns aí pelo Vila Isabel, entendeu? E parabéns aí pro São Carlos também, onde a gente conseguiu aí fazer a nossa parte. Foi bem ponderado. Mas o jogo foi difícil mesmo. Eu vou quase concordar com ele, porque foi isso mesmo. Vila Isabel começou melhor, teve 2 chances pelo alto, que é a principal característica do Vila Isabel, quando o São Carlos não tinha encaixado a marcação, porque na primeira ou na segunda bola quem tava marcando o centroavante era o Didi. E aí foi uma diferença brutal pelo alto. Pelo alto ele ganhou até com certa facilidade. E depois o Vila Isabel caiu um pouquinho e eu tava conversando com o Fumaça. O Fumaça tava do meu lado, a gente conversando, e eu postava no Vila Isabel. E o Vila Isabel começou melhor, bem melhor. E eu falei, o ritmo, eu acho que aqui vai dar. O Fumaça falou, Lucas, lá tá muito agudo, tá com muita vontade, muita volúpia. Se não fizer o gol logo, vai cansar e toma o gol em seguida. O Fumaça falou que geralmente essa é a tônica do que acontece nos jogos da Copa da Paz. E ficou aquela. Na metade do primeiro tempo, São Carlos começou a acertar, e aí eu vou falar também que pra mim a principal mudança, eu já falei isso pro Jeremias, a principal mudança do São Carlos foi ter saído os 3 volantes. Acho que foi por isso que vocês ganharam o jogo, porque saíram os 3 volantes. Não, mas Lucas, calma, deixa eu terminar. Tá. Saiu os 3 volantes. Acabou aquela marra do São Carlos só se defender e atacar quando desce. Tinha posse de bola, tinha trocar de passe, até o Aurélio que não vinha. O Aurélio também tá numa fase terrível. Que vinha abaixo, melhorou a produção dele. Não fez uma grande partida,
mas melhorou o desempenho com o Miranda do lado dele, conseguiu fluir melhor. O Washington foi mais abastecido, Magrão participou mais do jogo, não brigou igual nos outros jogos, igual vai brigando. Então acho que quando tirou um volante, colocou mais um meia, o São Carlos se soltou. Pareceu muito mais o São Carlos das primeiras rodadas da Supercopa Pioneer, tudo bem que com os 2 meias diferentes do que eram, mas lembrou mais o São Carlos do começo da Pioneer, aquele São Carlos que me encantou, que jogava bem, jogava bonito, do que aquele São Carlos retrancado, fechado, que eram os 3 volantes. Então acho que essa daí é a principal mudança, e isso indica muito do São Carlos não ter sofrido mais do que sofreu contra o Vila Isabel, porque aquele São Carlos de 3 volantes teria ficado plantado o primeiro tempo inteiro e o Vila Isabel teria pressionado muito mais, isso eu tenho certeza absoluta. E quando você tirou um volante e deixou mais um meia, você fez com que o São Carlos jogasse. Então o São Carlos conseguia respirar um pouquinho mais, conseguia ter um pouquinho mais da posse de bola. Pra mim essa foi a principal mudança pro placar. O placar acabou sendo elástico, muito também pelo primeiro gol. Fizeram o primeiro gol cedo no segundo tempo, se eu não me engano é 5 ou 6 minutos o gol do Washington de falta. E aí o Vila Isabel se perdeu, né? Perdeu e vocês acertaram a marcação, que a principal jogada do Vila Isabel é pelo alto. Jogam com 2 centroavantes, jogava com o Ney e tinha aquele outro camisa 9 que eu não sei o nome dele. Jogava com 2 referências, 2 jogadores altos, bola na área o tempo todo. O zagueiro do Vila Isabel é o Gato. O Gato da Copa. Da Copinha. O Gato da Copinha desse ano. Então a jogada aérea deles é muito forte, muito forte. E quando o São Carlos entendeu isso, aí conseguiu encaixar a marcação e tinha qualidade para jogar. Para mim foi a principal diferença do São Carlos contra o Vila Isabel, do São Carlos muito mal da primeira fase. Contra o Sedex, mal. O último jogo, me ajuda, o último jogo eu não lembro de cabeça. Foi 2x2 contra o Primavera. 2x2 Real Primavera, mal. E ganharam de 2x1 do Jatem, com jogador a menos e com o Jatem jogando melhor a maior parte do jogo. Fizeram o gol no final, o Washington fez o gol com 31, 32 do segundo tempo, com jogador a menos já. Tiveram outro jogador a menos contra o Real Primavera. Foram 2 expulsões. Mas contra o Sedex a gente não foi tão mal, não. Eu achei os dois, mas eu achei o jogo muito ruim. O goleiro do Sedex foi muito bem. Foi, mas eu achei o jogo muito ruim. Eu vejo o jogo como um todo, como inteiro. Não só o São Carlos teve mais chance que o Sedex? Teve. Mas o desempenho, no geral, pra mim foi ruim, dos 2 times. Tanto que foi o jogo mais esperado, foi o jogo escolhido pra aparecer na televisão. Todo mundo esperava alguma coisa e foi um porre de se assistir. Então São Carlos vinha muito mal nessa caminhada. E o Vila Isabel vinha classificado em primeiro de um grupo complicado, com o Terror da Moca e Interpânico. Com 3 times que o pessoal, antes de começar a Copa, o pessoal falava que brigava pra chegar entre os 4. Então o Vila Isabel chegava mais gabaritado, por ter tido uma primeira fase mais difícil e jogando melhor que o São Carlos, que vinha bambeando. E outra coisa também que a gente notou, foram mais jogadores, né? Esse final de semana tinha mais opção. Mas o Lucas, só dando um complemento aí, essa ideia aí de 4, esse quadradinho no meio, era uma ideia onde era para ser implantada já desde o início, né? Mas infelizmente aí, devido a todos os contratempos aí que o São Carlos vem tendo e até às vezes alguma divergência de opiniões, a gente não conseguiu aí introduzir o nosso pensamento ali em campo. E eu acho que agora fica um pouco mais nítido, né? Porque as coisas deram certo, mas mesmo quando não dava certo, pelas características que tinham os jogadores, né? Essa formação para nossa equipe no momento é a ideal. Porém, hoje em dia, você sabe mais do que eu, a Várzea ela é composta de diversas copas, né? Então, muitos jogadores acabam tendo jogos, talvez, eu não diria mais importantes, mas assim, decisivos, onde a gente tem peças de reposição. Só que às vezes a gente é obrigado a se virar com o que tem, né? Pelo fato da ausência de alguns jogadores, né? Você pega muitos atletas aí, jogam aí 1, 2, 3 equipes, 4 equipes, entendeu? Pra defender o seu ganha-pão aí, então às vezes a gente tem que se virar com o que tem. E nessa transição aí a gente acaba às vezes não convencendo. É onde você define o seu palpite aí. Mas quando a gente sabe aí da força do plantel
e tem a confiança de todos ali, eu acho que fica mais fácil, né? Porque o nosso objetivo é um só, e quando a gente pensa como um todo, fica mais fácil aí da gente assimilar e levar pro campo isso aí, né? Pode falar, Giri. Não, então, o que o japonês falou é verdade, pô. E não tava indo todo mundo bem por isso, né? Que alguém tinha um compromisso e tal. E eu acho que agora no mata-mata todo mundo vai querer ir, né, pra ajudar. Então vai estar todo mundo assim presente. Jeremias, aproxima um pouquinho mais o microfone de você, que eu já... O último jogo tinha 7 volantes. 7 não, 5. 5. Foi um... No grupo tem 6, eu acho, no plantel. Meia tem 3 só. Você entendeu? Então, tem muito o que fazer. Mas esse jogo contra o Vila Isabel mesmo, eu até falei pro Japa, durante o jogo, um pouco antes do jogo, o time deles é muito forte no alto. Muito, foi minha preocupação, né? Ainda bem que a gente conseguiu encaixar essa marcação, né, nas bolas paradas e conseguimos também fazer um gol na bola parada. Que nosso time também é muito forte na bola parada. Também eu tenho que falar que eu tava revendo o lance junto com o Eduardo, quando a gente tava voltando do Paraisópolis no sábado, pra gente analisar, porque eu achei falha do Júlio César. Não tem como. Porque passou muito perto do corpo dele. Aí eu fui conversar com o Júlio César. Falei, Júlio, e aí? Ele falou, Lucas, eu já tinha conversado com a minha zaga que eu não ia conseguir cortar a primeira bola, porque o sol tava de frente. E o Hugo já tinha tomado o gol bizonho. O Gustavo também. Você não viu o gol do Gustavo? Então, mas o Gustavo tirou a mão, eu não entendi o porquê. Eu achei que ele tirou. Eu pensei que ele tirou a mão porque eu achava que a bola ia fora. Não, foi por causa do sol, ele não viu ali por causa do sol também. E aí, então, o Gustavo também entra, o goleiro do Cruzeiro também tomou um gol bizarro naquele... Talvez seja um dos principais atacantes do sol, viu? E aí, eu falei, é lorota. Aí no sábado eu tava ali no meio do campo e virei de frente pro sol pra ver se atrapalhava mesmo. E atrapalha. E eu tava... Atrapalha. E aí, muito mesmo. E aí eu tava conversando... Aí o Eduardo... Mas Eduardo, não tinha esse problema na Copa da Paz. Aí ele falava, Lucas, os jogos começavam mais tarde. Os jogos começavam às 2. E aí, quando a maioria dos jogos já não tinha mais sol. E tem muito... E ano passado na Copa da Paz, muitos jogos não teve sol. A gente pegou muito tempo nublado, muito tempo frio no Paraisópolis. Eu falei, isso é verdade. Então isso passa a fazer parte da Copa da Paz daqui em diante. Porque os jogos, né, no horário que o sol tá ali, tá ruim. E é um elemento novo na Copa da Paz. Mas só pra falar que o Júlio César falhou, não foi só o Júlio César, não. Foi uma falha coletiva da defesa do Vila Isabel. Porque a altura que a bola passou, Jeremias ainda, de zagueiro, pode confirmar. É uma bola pra cortar. Sim, ali é a zaga que tem que tirar aquela É uma bola pra cortar. A bola não pode atravessar do jeito que atravessou a área do Vila Isabel. O Júlio César tem sua parcela de culpa, porque a bola passou muito perto do corpo dele. Muito perto. Isso daí é a única posição do campo que eu entendo. A única. Principalmente pelo porque o japonês já me lascou. Já joguei com o japonês uma vez no Cantareiro e o japonês me quebrou. Mas aí... E aí a falha coletiva. Então eu não vou jogar em cima do Júlio César. Essa daí é dividida. Todo mundo tem sua parcela de culpa. O Júlio tem sua parcela de culpa, porque com sol ou sem sol tem que cortar a bola. E a defesa do Vila Isabel também tá de sacanagem, porque ninguém subiu na bola pra cortar o primeiro gol. O segundo e o terceiro não entram no mérito, que o segundo... Eu odeio falar isso, mas o Baraúna fez mó golaço. Não sei se foi você ou eu acho que foi o Eduardo que falou que teve 2 faltas antes no lance, que o Amassado deu 2 carrinhos. Eu não vi esse... Não, eu não lembro. Eu preciso ver. Eu não falei isso. Foi o Eduardo, então ontem eu tava indo pro jogo foi um golaço do Baraúna. Mas foi um gol também que eu até falei pro Japa no intervalo. Tirar um Aurélio e colocar mais uma referência que foi. E aí foi que deu certo. Quem relou a bola quem foi o rapaz que entrou? Foi o Hulk. O Hulk é lá de São Bernardo. O Hulk tava no Favela, passou pelo Favela, na Bifarma, se eu não me engano. Foi a primeira vez que eu vi ele jogar bem. Ele tá no Cafezal, lá em São Bernardo. Foi a primeira vez. Eu vi ele jogar pouco, todo mundo falou muito bem dele e eu não tinha nenhuma referência. E aí tinha 2 referências, o Hulk e o Magrão. E quem ficava sozinho toda hora com a bola no pé? O Baraúna. E ele só faz o gol daquele jeito. Eu tô reparando que ele só faz gol daquele jeito. Bicho, ele gosta de fazer gol daquele jeito. Bate bem na bola. Fez outro golaço. Eu tô falando pra ele, eu falei, Baraúna, você jogando desse jeito, eu vou te criticar como? Me ajuda um pouquinho. E aí fez 2-0 e aí foi pro tudo ou nada.
Aí foi pro tudo ou nada. O terceiro eu não lembro. Foi o terceiro gol Capetinha. mas foi no final? Não, foi um erro da zaga deles, né? Que foi querer virar a bola e o Capetinha saiu sozinho, cara a cara. Deixa eu pegar aqui o tempo do gol. Já foi no final, já foi com 33. Foi. Quando já tava no tudo ou Ele nada. entrou faltando 5, né? Ele entrou faltando 5 minutos. O Leonardo Sampaio da Silva tá dizendo assim, ó. Fala pro Japa acertar a bananinha em São Bernardo. Leonardo é o Rakitic, né? Tá de jogador lá já? Não, até já que ele desviou um pouquinho o assunto aí, mandar um abraço aí pro pessoal do Lavínia, né? Onde lá realmente eu tô ajudando eles, mas tentando ajudar eles dentro de campo, né? Então lá eu tô como jogador e mandar um abraço também ao pessoal do Bate-Face da Avinhão Cuné, onde também tá o Jeremias, que faz parte comigo em 2 Copas lá, né, na Copa Negritude e na Copa 9 de Julho. E também o pessoal do Fogo na Bomba, né, que também tá antenado aí lá de Guarulhos, onde a gente tá disputando a série especial. E a rapaziada do Esporte Clube Corinthians, onde a gente tem 2 equipes lá disputar a Copa Paulistana. Mandar um abraço pra todos aí que estão conectados aí junto com a gente na rádio. Bora lá, continuar. O Ari Osvaldo tá mandando um bom dia pra todo mundo. Meninos Tabuão, mandar um abraço também pro pessoal do Meninos Tabuão. Diego Lameira, 2 vencedores, parabéns Japa e Jeremias, torcendo por vocês nessa Copa da Paz, grande abraço. Parabéns pro Lameira, ontem foi campeão amador de Bragança. Falei pra ele tomar cuidado com o Ibama, se o Ibama pega ele cheio de onça aí, cheio de peixe de onça na carteira, tá ferrado. O Thiaguinho tava lá, né? Thiaguinho, Max. Megamente. Foi uma das melhores montagens que eu já fiz na minha vida. Marcelo de Souza do Real Boa Sava, manda um grande abraço pra todo mundo. O Ed tá na escuta falando que o programa tá bacana e manda parabéns pro moleque travesso. O Menino Tabuão também manda parabéns pro moleque travesso. Bom dia, Lucas Corneteiro. Mas por que eu fiquei com essa fama? Eu quase não corneto ninguém, pô. O Guilherme Peron tá falando que o sol atrapalha muito mesmo lá no Paraisópolis. O Vitor tá aqui acompanhando a gente. O Fernando Tércio tá falando que o Japa é monstro. Opa, então, obrigado. Só se for em beleza. O negócio do sol aí, agora é até uma estratégia, pô. Primeiro tempo você tem que ficar no sol, né? A gente pensa assim lá, conversa assim. É que nem no primeiro jogo, que foi o nosso, foi 1h, 1h30, não tava tão forte o sol no primeiro tempo. Então, o Entendeu? sol já no fica segundo ruim tempo ali. ele começou a cair. Então, mas o pior momento dele é pelas 3h30, 4 horas. Ele Até começa a 4h30 cair. ele é ruim, porque ele tá bem baixo. Ele tá, assim, bem baixo, porque é quando ele tá quase se pondo, assim, se pondo, não no céu, mas atrás das casas que estão subindo no Paraisópolis. Já estão torcendo, né, pra que aquelas casas de fundo façam mais um andar pra poder cobrir o sol e parar de... Porque lá tá ajudando, cada vez que as casas vão subindo, só some menos bola. Some menos bola. O último que sumiu com a bola lá foi o Ivan, na terceira rodada lá pelo Pioneer. Ivan, o Rogerinho também gosta, né, de subir umas bolas. Eita, mas o Rogerinho ainda jogou no alambrado e uma bateu na casa e voltou, né? Ô Japa, o negócio tá tão feio que tem jogador chutando no gol e já olhando pra ver se a câmera tá gravando. Tá mandando fazer esse corta. Quem quebrou o cano lá? Foi o Henrique mesmo, o Henrique chutou, quebrou o cano, já virou. Tava eu e o Ed rindo, um apoiado no outro assim, rindo já. Cascando o bico, ele já saiu balançando a cabecinha. Deu um prejuízo pro vizinho, o bicho dele já ficou pra consertar o cano. O Furby ontem. O Furby ontem no último lance do jogo dá uma pichotada, ele falou... Ele caiu, socou o chão e falou, eu tava pensando, o Lucas filmou, o Lucas filmou. O Han acabou o jogo, o Hans nem cumprimentou ele, chegou antes de dar a mão e falou, o Lucas filmou, você tá lascado durante a semana. Aí o Furby, me dá parabéns primeiro, pelo menos, né? Me ajuda um pouquinho. Jogou bem ontem. Ai, vamos ver, o Yuri Igor tá aqui com a gente. O Guilherme Peron tá falando que 4 horas é o pior horário do sol. Bom, o Japa já respondeu. O Leomar Gomes, bom dia, abraço pra todos aí. Gostaria de saber por que a preferência do Jeremias pelo São Carlos e não o Brasília. Tive um desentendimento no Brasília. Mas eu sempre, antes de jogar no Brasília, eu sempre tava no São Carlos. Minha prioridade sempre foi o São Carlos, desde 2015, sempre joguei no São Carlos. O Brasília eu ia em algumas Copas que o São Carlos não participava. Aí depois da Copa do Busão desse ano eu decidi não participar mais lá no Brasília.
Respondido, Mas Leomar. nada contra o Brasília, nem o Robson que tá lá, que é meu amigo, né? Respondida a sua pergunta, Leomar. O Japa já respondeu sobre os 3 volantes, né? Só espero que volte os 3 volantes no próximo jogo, tá? Nada contra os volantes Vai do São depender Carlos. de quem vai Nada poder ir contra os também no volantes jogo. do São A Carlos, gente tem mas- 3 meia, o Aurélio, o Miranda e o Ricardinho. O Ricardinho até agora foi um jogo só, que ele tem muito compromisso lá em São Bernardo mesmo. O Aurélio e o Miranda tá podendo ir. Quando não tem algum... O Miranda a gente vai ficar na dependência de se tiver jogo do Favela lá da semifinal da 9 de julho. Tem tudo isso, Eu costumo entendeu? falar uma coisa, né, Lucas? Eu acho que praticamente, eu acho que eu posso até generalizar. Eu acho que nenhuma equipe treina na semana, entendeu? Então, o que eu costumo frisar sempre é assim, a gente tem que procurar ser o mais simples possível. Então, onde eu quero me apegar é isso. Você não pode mudar o esquema. Mudar as peças é uma coisa, agora mudar o esquema tático é uma coisa muito ruim, né? Porque tem jogadores que têm difícil assimilação naquilo que você pede. Então você precisa simplificar. Só que tem situações, como o Jeremias está falando, pela ausência de jogador, que não tem o que fazer, entendeu? Se você pode manter um padrão de jogo, melhor ainda. Agora, se você não pode devido à necessidade, aí já é outra situação. Então vamos esperar, a gente tem que viver o sábado por vez, porque só na hora mesmo a gente sabe quem tá lá. Só na semana, né, que a gente consegue. E outros, os volantes que a gente tem também não são de qualidade, ó. O Wellington, o Jean, Amassado, Chocolate. Rakitic, o Zóio também, que não tá podendo ir. Quem é o Rakitic? É o Leonardo que mandou uma mensagem aí agora. Eu não, Ele jogou no Real Primavera Não tava no Primavera É o Real na Primavera. Pione. Na Pione, né? Na Pione, ele tava Bom no jogador, bom Primavera. menino, tá chegando Não agora. é o Léo? É, pô. É o Léo, não é o Léo, jogou no Doroteia. É, Doroteia. Isso, Doroteia. Jogou no Doroteia. Isso. Mas bom jogador. são bons volantes, mas pra mim são mais destruidores do que Sim, construtores. sim. Por isso que eu não gosto desse esquema com três volantes. Eu acho que pra mim tanto o Jean até não, porque ele é mais novo e ele tem um fôlego maior. Mas o Wellington, Amassado, Zóio são bons primeiros volantes. Então são jogadores que mais destroem do que constroem. Por isso que quando eles jogam juntos, eu acho que São Carlos perde bastante no plano ofensivo. No plano defensivo fica praticamente impenetrável. Foi o que eu falei aqui na Pioneer. Pra fazer um gol no São Carlos, jogando com esses 3 volantes, é muito difícil. É quase impossível. Contanto que vocês ficam entre as defesas menos vazadas direto. Só que prejudica pra mim demais a parte ofensiva e trava muito o jogo. Então São Carlos fica sofrendo a maior parte do tempo e joga muito pouco quando jogam esses 3 volantes juntos, né? Sem colocar em dúvida a qualidade técnica, só o Jean que é cabeçudo, coitado. Os outros vão bem, eu adoro deixar. Sábado ele vai chegar. Sábado não, no outro sábado ele vai chegar puto. Ei, Lucas, me cornetando lá na rádio. Eu adoro quando o jogador fica assim. E aí, joga com tripé. Então eu não gosto desse tripé. Por exemplo, é um tripé diferente. Deixa eu ver se tem algum tripé Posso que falar? diferente. Claro, no Brasília mesmo. O Brasília sempre jogou assim. Eu ia usar o Brasília. Só que é como diferente tripé, por quê? Porque tem o Ivan, porque tem mais então, qualidade. Mas o Everton jogou de meia um bom tempo. Não, é volante também. Então, mas ele já jogou de meia. O Ivan E o Wellington. É o Wellington, Everton e Ivan. Mas, São os três. eu tô tentando puxar agora, porque agora o Wellington não tá É o Sidorf. na Copa da Paz. É o Sidorf. É o Sidorf. Também É muita força física, né? que é o principal jogador do Brasília hoje, né? Tá marcando, tá fazendo gol quase todos os jogos. Mas é um tripé que joga mais. Eu tava tentando puxar o Pioneer, porque o Ivan tá no Pioneer. Então monta o tripé com Ivan, Renan, Renatinho. Tá faltando alguém nesse meio de campo aí. Tinha o Matheus, né? Mas agora Não, o Matheus saiu. Então, não tá mais. Tá faltando alguém nesse meio de campo aí, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Depois eu vejo. Mas os tripés que montam geralmente é um marcador e 2 jogadores que saem mais. Não é um trio tão fixo igual. Contanto que quando monta um trio fixo, quem geralmente se aventura mais do meio pra frente é o Wellington. O Wellington tenta arrastar um pouquinho. E o Wellington não é cabeça de bagre. Mas também não é o jogador pra arrastar essa bola. Não é o jogador pra ter a bola no pé e tentar criar algum tipo de jogada. Então, esses 3 juntos não me agradam.
fica muito forte defensivamente, fica, indiscutível. O Zóio o Jean pela direita, o Amassado pela esquerda e o Wellington centralizado, igual sempre foi o São Carlos. Mas no plano ofensivo, me incomoda muito a presença dos três juntos. É que nem o Japa fala. O Japa fala assim, teve um jogo, acho que contra o Real Primavera mesmo, que ele colocou o Chocolate como se fosse um terceiro zagueiro e liberou o Silas e o Didi. Entendeu? Foi o jogo contra o Real Primavera, foi isso, né? Foi isso mesmo. O escape é sempre se você for ver, era 3 volantes. Só que assim, nossos 2 laterais são muito fortes atacando. Então, mas quando você monta esses 3, quando você faz o Chocolate como um terceiro zagueiro, você coloca de líbero, você muda a disposição tática do time. Você tem o desafogo de 2 peças para auxiliar mais o meia para jogar. Quando você forma o tripé no meio de campo e ele fica fixo ali, você não dá essa liberdade, porque o lateral joga primeiro como lateral, ele não vai embora como ala mesmo com presença de três volantes. É que nossos laterais jogam como ala mesmo. Depende muito, é aquilo que eu te falo, né? Não, que, assim, eles jogam como ala, mas o Silas e o Didi estão sempre posicionados fechadinho. Eles estão sempre posicionados fechadinho. Tomar cuidado com o que fala, porque tá aberto aqui, tá todo mundo ouvindo, então a gente não pode dar muita... Não pode falar muito, mas ele sempre posiciona, nunca tá largado. Às vezes... Nunca tá largado. Às vezes, ô Lucas, você tá acostumado a ver um jogador e por ele você fala, é o volante dos caras, mas às vezes, ali no campo, ele tá desempenhando uma função que é totalmente oposta ao que ele tá acostumado a fazer, pela necessidade, né? Haja vista aí o jogo contra o Favela na Copa Pioneer, onde a gente, acho que em nenhum momento o São Carlos jogou com um atacante só na frente. E aí eu recuei o Baraúna pelo fato do Favela ter um meio muito forte, né? Então a gente preferiu aí ter uma estratégia, a gente procurava congestionar mais o meio e eu pedi pro Didi e pro Silas jogar do meio pra frente. Então acho que dentro daquele jogo a gente teve até um pouco mais de êxito em termos de controle de jogo, né? Então é muito relativo. A gente tenta fazer o possível para não mudar, mas tem situações que precisa mudar dentro da necessidade, né? É isso. Ele não fala as coisas, né? Ele tenta falar não falando, ele não quer dar o caminho do ouro. Todo mundo conhece, não tem. São Carlos Mas, por exemplo, as variações táticas tem vezes que não dá certo. Vamos falar do jogo de domingo, lá em São Bernardo. Primeira vez que eu pisei em São Bernardo pra ver o jogo, foi a maior decepção da minha vida. O joguinho ruim que foi domingo. Ruim. Já foi assistir qual? Ruim. Nacional e Corinthians. Nacional e Corinthians. Ruim. Jogo Duas equipes ruim. boas, pô. Hã? 2 equipes boas, qualificadas. Por isso mesmo que a decepção é maior, porque eu fui lá esperando ver um jogão, porque todo mundo reclama que campo é pequeno, que campo é ruim. Nós fomos num gramado natural, um campo grande, 45 por 45, então não faltou espaço, não faltou tempo, só faltou qualidade técnica. Campo bom, bola boa. Tempo bom. Uma decepção. 0-0 o jogo. E o que eu quero falar desse jogo de domingo? Eu não sei se você percebeu, mas o Nacional não conseguiu jogar no primeiro tempo. Não. Eu achei que os 2 volantes do Nacional, tanto o Renan quanto o Camisa 8, que eu não vou lembrar o nome, foram muito mal no primeiro tempo. Muito mal. Não na parte defensiva, que eles posicionaram bem, desarmaram bem, mas na hora que eles precisavam fazer o Nacional jogar, eu não gostei da postura dos 2. O que o Nacional fazia? Eles traziam um volante pra fazer uma linha de 3 e abria os 2 laterais na linha do meio do campo. Abria tanto o Rodrigo pela esquerda e o Hans na direita pra tentar sair jogando. Aí ficavam os 2 meias e o volante no meio. Como não tinha movimentação, o tripé do meio ficava facilmente marcado. Porque os dois atacantes posicionavam no meio do trio de zaga, cortava o passe entre eles. Os 2 laterais bateram de frente com os alas, tiraram o poder dos alas. E o meio ficava marcado. Então o Nacional tinha que rifar a bola o tempo todo. E o Nacional ficou rifando a bola o tempo todo. A única vez que o Nacional conseguiu sair jogando, que foi um passe que encaixou do zagueiro direto pro meia, o Rodrigo foi embora sozinho. O Rodrigo saiu sozinho na esquerda, a bola foi invertida pra direita e vocês mataram a jogada. E depois foi uma bola alçada na área. Então o Nacional não conseguiu jogar. Nessa variação tática de 3 zagueiros. Teve uma também do Jean, que ele deu uma arrancada na direita lá, que ele cruzou pra trás e a zaga conseguiu tirar também. Foi a única escapada dele. Não, tô falando de escapada de sair jogando. Sim. Sair jogando do sistema defensivo direto. Sim. Não jogou o Nacional na primeira. Então,
Às vezes essa mudança tática que pensam em variar no momento do jogo não dá certo. Contanto que no segundo tempo, eles não fizeram isso e começaram melhor no segundo tempo. No segundo tempo, o Nacional empurrou o Corinthians pra trás e pressionou um pouquinho no começo, depois o ritmo caiu, ficou o jogo igual do mesmo jeito. O Jeremias quase entregou a paçoca no primeiro tempo, nessa escapada do Jean que ele tá falando. Não. Ele não quis dar o bico nem pro fundo e nem pra lateral, perdeu na corrida e foi Jean corre bem pra caramba. Então, você ficou na frente com o controle da bola umas duas vezes. Fiquei, quando eu ia tirar a bola, ele tirava. Podia ter dado o bico. Você quis ir até o fundo pra ver se conseguia girar em cima dele e sair jogando. Aí não quis fazer isso, perdeu a jogada. Não veio pra cima de mim, não, Jeremias. Pra cima de mim, não. Já é rápido. O Lucas é o famoso caça-erros, né? Ele não caça, ele não vê a hora de alguém errar pra virar notícia. O acerto tá difícil. Ó, vocês estão falando das pichotadas que eu tô colocando durante a semana. Aquilo é 1% do que eu vejo todo final de semana. Mas esse jogo aí em São Bernardo foi difícil também. Ainda mais pro Corinthians que tava jogando fora de casa. Um ponto ali pra gente foi importante. Quem tava mal no primeiro tempo foi o Wellington. Eu ainda cheguei e falei, Wellington, tem dificuldade de jogar no gramado natural, um gramado grande? Por que? Não, porque você tá mal nesse primeiro tempo. Errou passe fácil, errou alguns combates. Falou, não, Lucas, aqui eu não posso errar, porque o campo é grande, se eu posicionar errado, fizer um passe errado, complica. Então ele tava mais preocupado com isso do que propriamente jogar. O Wellington foi mal no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi... Não, no segundo tempo ele melhorou. Sobressaiu, né? Tanto na parte física ali. No segundo tempo melhorou. Porque nosso time deu uma caída na... Mas assim, o jogo foi ruim. A principal bola do jogo, acho que ainda acabou sendo do Nacional, a cabeçada. Foi uma do Diego. A cabeçada que o goleiro fez uma grande defesa. Pra mim acabou sendo a principal lance do jogo. E a nossa no primeiro tempo que o Tatu errou sem goleiro, né? Mas um escanteio que a cabeçada. Foi. Que ele não alcançou a bola. O Maurílio desviou no primeiro pau. Não, ele cabeceou, mas cabeceou pra fora. Porque ele não esperava aquela bola. Ele cabeceou. Eu pensei que ela tinha passado direto. Não, cabeceou pra fora. E pra mim a principal jogada, a finalização em gol, dentro do quadradinho, acabou sendo do Nacional, apesar do desempenho ruim do Nacional. Eu esperava mais do time do Nacional também. Mas eu não vou falar muito porque eu não acompanhei as duas equipes ao longo da competição. Mas a minha expectativa... A nossa equipe mesmo deu uma crescida na parte final só. No começo a gente começou muito mal. Então a gente cresceu na parte final. Chegou a classificar só na última rodada. O Nacional já vinha bem também. Entendeu? Então, pelas peças que eu vi em campo, pelo que eu conhecia de cada um, eu esperava um jogo melhor do que foi, um desempenho melhor do que foi. E aí eu devo voltar lá em São Bernardo, quero voltar mais vezes lá, principalmente nessa parte final aí que tá bacana. Vamos ver, 10h53 da manhã. Tá, vamos fazer uma pausa agora, aquela famosa pausinha pra música, tomar uma água pro Japa respirar, que ele tá com medo. Calma, que depois do intervalo o bicho pega. Olha lá, olha só o medo do menino. Ai, o Baraúna pediu pra tocar música hoje. Outro lugar que você pode ir também, que é um campeonato bom, também é lá em Guarulhos. Não, mas não forte, dá, calma. Não, mas lá também é de sábado também, né? É muito compromisso, muito compromisso. Acabar a Copa da Paz, eu tenho a Copa Garanhão. Segundo semestre, nós vamos parar um pouquinho, que eu tenho que fazer meu TCC, que tá, o negócio tá difícil, tá pegando o bicho lá na faculdade. Bom, enfim, o Baraúna é brincadeira, olha só o que ele falou. Ele falou que essa música... Ele é artilheiro da Paz também, o Baraúna ou não? Então, eu não sei. O Williams falou que vai fazer... Acabando as oitavas, o Williams falou que faz o ranking pra a gente poder soltar. O Baraúna foi a 5. Pitucho também tem 5. Eu acho que o Pitucho também tem 5, porque ele fez 4 gols só no último jogo. O IDM deve ter alguém, porque eles enfiaram 9 num jogo, né? Então, como eu não tava no campo nesse dia, quer dizer, eu cheguei quando o juiz apitou o final do jogo do IDM, então eu não sei se tem alguém que pode estar perto ali ou superior a isso. Mas deve brigar. Tinha um cara de São Lourenço também que tinha 4, 5 gols na primeira fase. Sim. Mas São Lourenço tá fora, então ele estacionou por ali. Só esperando o ranqueamento quando sair no final das oitavas, então lá pra quarta-feira que vem deve estar no ar. Bom, o Baraúna falou que a música foi inspirada nele. Ele pediu Jorge Benjor. Umba Baraúma. Baraúma, ponta de lança africana. Baraúma, homem do
here, here, corongondo. Here, 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 jogador. Here, 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 corongondo. Tererê, 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 homem gol. Tererê, 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 homem gol. Um babaraúma, quero ver você jogar. Um babaraúma, quero ver você marcar. Um babaraúma, quero ver você jogar. Um babaraúma, quero ver você marcar. Arerê, 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 babá. Arerê, 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 babá. Arerê, 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 babá. Arerê, 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 babá. Ponta de lança, africano, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar, a galera tá feliz, ela quer comemorar. Um babaraúma, homem gol. Um babaraúma, homem gol. Um babaraúma, homem gol. Um babaraúma, homem gol. Era meu mano, mas eu, pobre louco no bang, como bom Deus deu. E de mangue a mangue, pra juntar 10 conto, torto e tonto de fome, foi sempre assim. Nada mais que um jogo, eu sei sim. Aqui em Morumbi, a fé é o que me move. Meu camisa 9 treinou bem, vai jogar Salvador da final. Salve o nosso Natal, que a vida em si dá uma dó, mas só pro milagre. Um leão com cabeça de vaca, sob o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é rato de estádio, sabia. No rádio já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpico. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção Brasil, atenção, que a bola vem quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio que antecede a explosão. Crioulo, rei tem a sorte, vida e morte no clássico sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vez intermediária, alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo. A bola parte rasteira, cruza a pequena área aos pés do nosso herói, o sentido de tudo. Participe do Arraiá mais divertido de todos! O Arraiá da Conectados! Dia 23 de junho, das 10h30 às 14 horas. Venha caracterizado para a Rádio Conectados, que fica na rua Clóvis Bueno de Azevedo, 159, Ipiranga, São Paulo. Arraiá da Conectados, com eles, Dantas do Forró. Mais uma vez estou chegando. Com a participação de Lula da Sanfona. E também, Busão do Forró. Vai sair, não vai embora. E vaza, vaza, vaza fora. Arraiá da Conectados, com muito forró ao vivo, brincadeiras e brindes. Tudo isso será transmitido pelo YouTube, youtube.com/Conectados Rádio. Arraiá da Conectados, dia 23 de junho, das 10h30 às 14 horas. Entre nessa brincadeira. Vem aí a primeira semana da comunicação do projeto Conectados. De 10 a 14 de julho teremos palestras e bate-papo com referências do mercado da comunicação. A entrada é franca, mas atenção, as vagas são limitadas. Então faça já a sua inscrição no www.radioconectados.com.br. Mais informações no telefone 11 2063 6072. Primeira semana da comunicação do projeto Conectados. Colaboração Rádio Transamérica, Clube da Voz, Rádio São Paulo Digital, Senac, Rádio Positiva, Web Rádio Moca, Núcleo Vocal, Exclusivo FM, Rádio Bandeirantes, Imprensa FM, Press Texto Comunicação, Gazeta FM, TV Cultura, 44 Tons, 6C Telecom, Loucos por Rádio. Realização, Projeto Conectados FUNSAI. Vem aí a maior feira de artesanato da América Latina, Mega Artesanal.
A Mega Artesanal é uma feira completa e com inúmeras oportunidades para quem gosta, faz arte e artesanato com diversos expositores. Você encontra cursos, produtos, matérias-primas e muito mais. O projeto Famílias Empreendedoras em Moda da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga também estará presente. Não é o máximo! A Mega Artesanal começa no dia 11, exclusivamente para lojistas. E de 12 a 16 de julho, o evento será aberto ao público das 10 às 18 horas, com ingressos a R$20 e 10 para quem paga meia. Excepcionalmente no dia 16 até às 17 horas. Mega Artesanal 2017. Local: São Paulo Expo. Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Vans gratuitas do evento até imediações do Terminal Jabaquara. Ingressos no local. Informações 11 3721 3116. É proibida a entrada de menores de 12 anos, mesmo acompanhados de seus responsáveis. Realização WR São Paulo Feiras e Congressos. Apoio FUNSAI. Está de volta. Resenha FCS. Conectados com o melhor papo sobre o futebol de várzea. É isso aí, estamos de volta com a 52ª edição do Resenha FCS aqui na Rádio Conectados, recebendo o pessoal do Esporte Clube Jardim São Carlos, equipe classificada para as quartas de final da décima edição da Copa da Paz. Facebook, vamos lá. O Ed tá falando, Jeremias, que não dá pra saber qual que foi pior. Se foi a do Henrique, se foi a do Ivan, se foi a do Fermi, se foi a do Ramires ou se foi a do Rogerinho. O Ed do Ajax? Hã? Qual Ed? O Ed do Ajax. Eu acho que a pior é a do Ramires. Eu acho que a pior que a do Ramires é que ele sumiu com a bola. Você vê ela sumindo assim no horizonte, assim, mas a do Henrique também foi feia. O Ed tá bravo comigo. Tá bravo? Tá. Ontem eu fiz o gol em cima do Ajax. Quanto foi o jogo? Foi 1-1. Foi 1-1? 1-1. E o outro jogo da chave, já aí, sabe? Não sei quanto foi. Eu ia até perguntar os resultados, né, pra você. Não tem os resultados da Leões. O Ataíde tá falando que o inimigo dos goleiros não é o Morrinho Artilheiro, muito menos o Sol, é o Lucas. Um abraço da família Jovem Guarda. Guilherme Peron tá falando que o Chocolate é morto de volante. No Sedex ele só joga na zaga mesmo. O Anderson Silva, bom dia, rapaziada. Aproveitar que o pessoal do São Carlos está no ar e perguntar o porquê que eles não entraram na Copa Martins Neto / Itaipava. Teve uns problemas aí com o dono do time e aí por isso que não vai estar participando. O Francisco Oliveira, Lucas, fala pro japonês que agora com o Ronaldo na zaga ficou muito forte. Já era um desejo antigo o Ronaldo, né? Foi, o Ronaldo também me deu uma furada na ponta direita. Adoro esses lances. O Ronaldo vai estar na resenha da semana. Quem me tem no Facebook sabe do que eu tô falando. O Ronaldo, desde o ano passado que eu joguei o Amador do Estado com ele lá em Guarulhos, que ele tava lá ajudando a gente, aí a gente já convidava ele pra jogar no São Carlos, né? Aí ele, no primeiro semestre não foi por causa do compromisso com o Favela, né? Mas aí na Copa da Paz ele pôde vir ajudar a gente. Coquinho tá aqui, o Coquinho deve estar... Ele mandou uma carinha brava, eu não sei se é pelo jogo de domingo, eu não sei se é pelas quebradas que ele anda dando no vestiário aí, que eu fiquei sabendo, o Coquinho... Ele tá dando uma de cantor aí ultimamente? Ah, não. O Coquinho, como que foi? A história, pra quem assistiu o programa da resenha, que eu trouxe a boleirada toda, me dizem... Que a história do Banco Santo André foi o Coquinho que soltou no vestiário. Ele falou que não foi ele, foi outro atacante. Ele falou o que ele falou, foi no Corinthians já, se eu não me engano, que ele tinha estudado em Raivas. É complicado, ele não tá aqui, né? Ficar realmente trolando ele aqui não vai ser uma... Porque a gente tá junto aí, ele vai pegar no meu pé depois. Deixa ele quietinho lá, recuperando o braço dele lá que é melhor. Ai. O Everton, o famoso Everton sem dedo, tá mandando um bom dia, rapaziada, boa semana a todos. Dá uma moral pro Jeremias, meu zagueiro. O Francisco Oliveira tá pedindo o Lobinho aqui no programa. Lembrando que o Lobinho pipocou, porque o Bolinha falou que chamou ele pra vir aqui falar da derrota do Terror da Moca, ele não apareceu. Vamos ver quem mais. O Ed tá falando que o Pitucho tem 6 gols na Supercopa Pioneer.
Falou que tem 6. Não, Copa da Paz, pô. Copa da Paz, eu sei. Não, e na hora que eu tô digitando, resultados Supercopa Pioneer 2017. Eu escrevo todos os resultados, depois eu olho, não é Supercopa Pioneer, é Copa da Paz. E aí apago lá em cima e conserto. O Ed do Garotos da Vila da Paz tá assistindo a gente. Eduardo Manuel, salve pra família São Lourenço, bela campanha, cabeça erguida. Viram mais Copas, grande se Deus quiser. Abraço, Lucas. Um abraço pro Eduardo. Só voltando ali, ô Lucas, o comentário do rapaz ali que falou do Ronaldo. Não pode esquecer do Rafa também, que é muito bom zagueiro e é muito importante pra nós, tá? Não, o Rafa nunca comprometeu. Não. Nunca comprometeu. Eu não lembro de falar um jogo que ele tenha falhado grotescamente. Eu acho que teve um jogo na Pioneer mesmo, que ele deu uma falhada, mas nada... Grotesco, nada. É que quando você tem um grupo... É falha comum que todo zagueiro faz. Mas quando você tem um grupo de nível, né, Lucas? A mínima brecha que você dá, você se sujeita, né, a entrar no decorrer da partida, ou enfim. O que aconteceu é que ele foi expulso também e vem o Ronaldo numa crescente, né, até pelo fato de ele ter uma característica física até um pouco mais veloz do que o Rafa, né, fez com que a gente colocasse no jogo e ele acabou indo bem, entendeu? Então, mas não tirando os méritos do Rafa, que é um baita de um zagueiro também e ajuda bastante a gente lá dentro. O Ed tá chamando o Jeremias de traíra. E o outro jogo é semana que vem. A outra partida do grupo pra saber se passou. Se passou ou não. E o Ed tá falando que não tá mais no Garotos da Vila, que pulou o muro. Pulou o muro pra onde, Ed? Por onde você anda neste momento, rapaz? Vamos lá. 11h09 da manhã. Nós já falamos tudo que tinha pra falar de Copa da Paz. Nós já demos aquela pincelada em São Bernardo. Nós já falamos, já tocamos no assunto Pioneer. O que resta falar aí, Jeremias? Tem que falar do japonês. O japonês ficou bravo. Lucas, você colocou japonês no banner. Eu falei, mas você é conhecido como? Não, podia colocar Leandro Ono japonês. Eu falei, não, pra que tudo isso? Pra que esse trabalho todo? Os resultados da Leões você não tem, né? Não tenho os resultados da Leões. Japa, fala um pouquinho pra gente, vai, sobre esse trabalho que você tá fazendo. Você era jogador, aí desistiu de jogar bola, viu que não dava. Não, na verdade, o trabalho de educação. A primeira vez que eu vi o Japa de treinador foi na final do Favela, não foi? 5x0 no São Carlos? Foi na final. Eu acho que foi, né? A primeira vez que eu vi. Não sei se foi a sua primeira vez como treinador. Dentro do cenário amador aqui, começou... Chegou de pranchetinha, era botão. Eu falei, mas tá cheio de frescura esse lateral esquerdo, rapaz. Então, na verdade, né, Lucas, quem me conhece, quem realmente tá comigo há faz um tempo, eu comecei esse meu segmento aí de treinador aí em 2009, se eu não me engano, né? Nossa, faz tempo já? Faz tempo já. Lá no Corinthians mesmo, onde eu assumi uma equipe aí que disputa o campeonato interclubes aqui em São Paulo. E aí, quando você tem esse leque de trazer jogadores, não sendo ali do propriamente dito de dentro do clube, você acaba aumentando, né, o leque de opções. E aí eu acabei realmente introduzindo alguns jogadores aí que estavam comigo jogando na várzea, né? Como você mesmo disse, eu sou um cara que também participo aí de jogos na várzea também. Então, favoreceu aí dar esse segmento. E aí, através do Corinthians também, eu comecei aí a ampliar esse leque aí pro cenário do amador, mas dali eu já passei pela DPM, né? E aí os próprios jogadores ali, inclusive o Jeremias tá aqui, é um cara que me abriu porta também no São Carlos, tenho que até agradecer ele, porque tô muito feliz lá no São Carlos. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Lá no Favela, quando nós tivemos a oportunidade de ser campeão em cima do São Carlos, que hoje eu estou, né? Foi um convite do Fernando Lura, né? Que é um amigo que eu tenho também está comigo lá no Corinthians, onde ele fez o convite, eu aceitei, fomos felizes na ocasião, e aí uma coisa puxando a outra, né? Foi um resultado até elástico, pela história do São Carlos e por se tratar de uma final, né? E aí você acaba, de certa forma, aparecendo um pouquinho, e aí começaram a surgir novos convites para ser treinador, e aí os convites para jogar acabou ficando um pouco mais de lado, né? Então, mas assim, eu tô muito feliz de estar com pessoas vencedoras,
A gente nunca chega em nenhum lugar sozinho, então eu tenho que agradecer aí aos jogadores que estão me abrindo portas aí, até mesmo lá em Guarulhos, onde o Juninho Zambia também me abriu porta lá, o Diego Lameira me abriu porta também, no 9 de julho, onde eu fui finalista aí da Copa Secap, entendeu? No Bate Fácil, onde alguns jogadores me levaram também, pediram. Então, assim, a gente caminha sempre junto e aos pouquinhos aí a gente vai procurando aí, tá auxiliando eles. Eu comentou com alguns que hoje o treinador, ele não trabalha sozinho, ele é um trabalho integrado com diretoria e jogador. Antigamente o treinador era como se fosse um deus para a equipe, né? O que ele falava, tava falado, quem não gostou tá fora. Hoje em dia, do jeito que o futebol tá moderno e do jeito que o jogador tem tanta abertura, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho integrado e unificado pra gente caminhar de maneira alinhada, né? E poder tá tendo um ambiente bom para trabalhar. Quando todo mundo começa a se entender, acho que os resultados começam a vir naturalmente. O Furby manda um abraço pro Jeremias e pro japonês. E Japa, semana de São Carlos e Favela, como é que foi? Que você tinha sido campeão pelo Favela, tinha metido 5 no São Carlos, o pessoal devia zoar isso com você, talvez alguma cobrança. Aí tinha o outro lado. Como é que foi essa semana aí? Eu nem joguei aquele jogo. Aquele jogo eu fiquei no banco. Você... Não, foi pro Japa. Sim. Japa. Sim, eu tô só falando. Cornetando quer polemizar, né? Não, então, realmente, eu acho que a pressão, né, ela é legal. E quando tem pressão é porque tem respeito, né? Então, eu acredito que a gente... Quando a gente abraça a agremiação, quando você se compromete com a equipe, você realmente não tem que esquecer o que você fez, mas você tem que buscar o que você quer. Então a gente ali no caso, foi o que eu comentei com eles, às vezes fica criando história, fica criando pretexto, sabe? E aquela coisa, era um jogo normal, onde era um jogo, se trata de um jogo decisivo, e o que aconteceu no passado tem que ficar no passado, a gente tem que construir uma nova história. Se a gente ficar remontando aquilo que aconteceu, não dá para voltar atrás. Então o momento era analisar a equipe do Favela, era uma equipe boa, não chegou ali onde chegou por acaso, né? E a gente tentar se sobressair, né? Com inteligência, né? Com disposição, né? Seja disposição tática, seja disposição física, né? E tá à vontade para executar as ações ali no jogo. Então foi um jogo onde por parte do São Carlos eles estavam muito tensos, né, pela história, pelo contexto que foi Favela e São Carlos, e no meu caso foi um desafio, porque eu tive a oportunidade de estar no Favela na outra ocasião e dessa vez no São Carlos, tentar deixar ali, tirar essa pressão, entre aspas, né, mas dar seguimento no meu projeto, no meu trabalho, né, e tentar dar tranquilidade para as pessoas que estão à minha volta. Sempre político. Vai se candidatar para presidente também? Não, tem que ser. Eu não posso. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então sei, a gente não. Eu entendo do seu lado, entendeu? Pode ficar tranquilo. Eu só tô enchendo seu saco. Acho que o respeito faz parte, né, de todo. Só encher seu saco. Eu gosto de encher o saco. Jeremias, você que fala um pouquinho mais. Eu? Tinha uma gana mesmo pra devolver aquela derrota no Favela? Não, eu não vejo dessa forma de gana, de tirar. Não, pra mim não. Tinha que ganhar o jogo ali só e ponto. Jogo polêmico, que anularam aquele gol do Itamar, que até hoje eu acho que não tava impedido. Mas você tem dúvidas também, não tem? Não, eu não vou afirmar, eu não vou afirmar com certeza, também não vou crucificar o assistente, porque ainda mais eu que tô no meio do campo querer falar da certeza de um lance de linha. Sim. Jamais falei isso, é só a percepção de momento e acho que não estava, mas segue o jogo, segue a vida. Sim. Mas ali foi um jogo difícil também, aquele jogo foi complicado. 11-17, ô Japa, treinador desde 2009, você começou quantos anos de treinador então? Você começou a treinar antes de jogar bola? Não, na verdade eu parei, eu joguei
eu parei nesse meu âmbito profissional muito cedo também, parei aos 20, né? E aí eu já tive a oportunidade de estar trabalhando lá no Corinthians. E aí realmente eu assumi a primeira equipe minha com 23 anos, né? E aí realmente foi um aprendizado muito grande, porque o preconceito, né, sobre esse quesito, esse fator idade, e a equipe que eu tinha na mão era uma equipe com média de idade de 30 a 35 anos, mais ou menos. Então são caras, pô, o que você tem de idade eu tenho de bola, né? Se escutava isso aí falar, mas eu sempre comento com os jogadores que o respeito, né, você não se pede, né, você conquista. Então o trabalho foi, eles viram que a gente estava ali para auxiliar e o trabalho era sério, né? A gente conseguiu aí aos pouquinhos pela beirada aí introduzir aquilo no nosso pensamento e eu tô aí, né, até hoje, mas é uma coisa que você vai pegando grãozinho a grãozinho e nunca você pode se acomodar, porque você não depende só de você depende de todos. Então você tem que sempre buscar o que é melhor para si, buscar o que é melhor para os outros, estar entendendo o que se passa, viver a equipe, né? E entender também o lado do atleta, né? Eu costumo dizer que o jogador, tanto de 40 como de 10 anos, eles são iguais, né? Porque um tem vivências, o outro tem teimosia, um tem ego, o outro tem vícios, né? Então a gente precisa aí estar sempre falando a mesma língua e não pode nunca tirar o prazer de jogar. As pessoas têm que se encontrarem, né? Bater aquela bola lá, valendo os 3 pontos, mas com o prazer, né? A gente tem que deixar o jogador à vontade para fazer o que gosta e procurar estar auxiliando ele da melhor maneira, com transparência, né? Com respeito. E acho que é essa linha que eu procuro estar seguindo. Vamos nos encaminhando para a reta final da 52ª edição do Resenha FCS aqui. Vamos lá. O Ariosvaldo manda melhoras pro Pet do Sedex, que ainda tá com o braço imobilizado. Se eu não me engano, ele machucou durante a Copa da Paz. Foi no jogo de estreia, se eu não me engano. O Ed falou assim: Lucas, por que você não colocou japonês filho do Careca? O Careca é o treinador do Ajax. Por quê, pô? Já não é mais não, né? Não sei. O Careca já não é mais o treinador do Ajax, sim. Na Copa da Paz é ele. Na Copa da Paz. E aí o Everton Sem Dedo manda um abraço pro Japa e fala pra ele cuidado com o coração na beira do campo. O outro falou aqui: tô sem Facebook, mas tamo junto. É o Ronaldinho, é nóis, Lee. Ronaldinho, meu parceiro de futebol ali. E aí uma pergunta pros dois, que é algo que se comentou do lado de fora e é algo que pareceu pra maioria das pessoas. São Carlos viveu um problema entre a primeira e a segunda rodada do campeonato. Não vamos entrar em detalhes sobre esses problemas. Mas, coincidentemente, junto com esse problema, vieram 2 jogos muito ruins. Sedex e Real Primavera. E muita gente começou a especular sobre motivação, sobre comprometimento, sobre vontade, falando que estava em falta e jogador estava miguezinho, tava indo por obrigação, cumprindo obrigação, não tinha vontade nenhuma. Teve algum papo sobre isso? Não. Eu vou falar por mim, vamos dizer assim. Eu que tô mais empenhado nessa parte de jogador, de ir atrás, de ver quem pode ir pro jogo ou não. Claro, a gente teve esse problema. Só que bateu também alguns compromissos de alguns jogadores. E como lá sabia que não ia ter, então eu orientei os jogadores, se for para ir para ganhar seu dinheiro, vai em outro time e aqui a gente vai classificar, entendeu? Agora já no mata-mata, então tá todo mundo priorizando o São Carlos. Essa é a minha opinião, é o que eu converso com os jogadores, né? Que eu que tô fazendo essa parte de ver quem vai pro jogo, quem não vai. Entendeu? É isso que eu acho. Um time que correu menos, um time talvez mais desinteressado. Não teve isso. Não. Dentro do vestiário a gente mesmo fala. E a gente tá se unindo mais por causa disso. Tá se motivando mais por causa disso, pelo que aconteceu fora do campo. Entendeu? E outra, é uma preocupação que você não tá no dia a dia assim, mas fora do campo
é mais preocupante ainda. Quem tá no dia a dia ligando todo dia, querendo saber do São Carlos, entendeu? É difícil isso. E no jogo do Sedex também, como o Jeremias falou, principalmente eu que tô ali à frente, né, da equipe, eu tive que me ausentar, independente de quem estaria ali ou de quem. Eu não tinha como ir realmente no jogo, devido à final da Copa Secap, né, onde foram 4 meses também de trabalho árduo ali, de jogos decisivos ali, e a gente conseguiu aí chegar na final. Então bateu realmente o jogo 9 de julho e Tiradentes, onde na situação eu era treinador do 9 de julho, né? E aí bateu, e aí ficou, mas o treinador não foi, mas o jogador também não foi. Então quem tá de fora, né, acaba tendo uma leitura talvez errada, né, da situação. Mas realmente a gente que tá aqui no grupo do WhatsApp, quem tá ali no bastidor, quem tá ali no vestiário, quem tá no campo, sabe que a gente tá focado, e o divisor de águas aí foi o jogo do Vila Isabel, e vamos com tudo aí pras quartas de finais. E os seus palpites pras quartas? Vamos... Pras quartas? Não, eu já dei semana passada. Você já deu? Eu dei semana passada. Deixa eu abrir aqui os confrontos, peraí. Não preciso fugir. São Carlos e Pioneer, você continuou com o Pioneer, né? Não, nas quartas não. Tem que ver. Pioneer ou Ajax? Pioneer ou Ajax, desculpa. O palpite de quem passa pras quartas. Isso. Sim. Peraí, deixa eu abrir o site aqui, que eu faço. Deixa eu ver se eu lembro não, acho que eu sei de cabeça. Favela e Dragões de Jardim Bandeirantes eu apostei no Favela. Depois já tem Brasília, eu apostei no Brasília. O clássico Interpânico, e já falei que o pessoal ia ficar bravo do Interpânico. Sou muito amigo do pessoal do Interpânico, mas apostei no Jaqueline. Acho que o Jaqueline tem o time mais preparado pra vencer o jogo. Aí a torcida do Interpânico não gostou nada disso daí. E no último, no Clássico dos Campeões da Kaiser, o jogo mais esperado das oitavas, eu apostei no Pioneer, embora reconheça que o Ajax esteja jogando melhor hoje do que o time do Pioneer. Então assim, o Ajax passar não vai ser nenhuma surpresa. Mas eu aposto no Pioneer sem convicção nenhuma, porque o Pioneer pra jogar bem na Copa da Paz é difícil, sabe? Joguei lá 2 anos na Copa da Paz, eu não sei o que acontece. O Pioneer jogar bem na Copa da Paz é difícil. Os meninos estavam aqui naquele dia e o França falou. 2 anos seguidos a gente saiu nas oitavas. O Pioneer tá uma porcaria. O Pioneer nunca jogou uma semifinal de Copa da Paz. Mas não é por falta de jogador, né? Porque tem jogadores de nível ali. Por isso nem que jogador, nem estrutura, nem diretoria. Não falta nada. Parabéns aí também pro Sérgio aí, que tá sempre montando equipe forte. Não falta nada. E é isso que me alarma mais, porque se já tá completo e já tem toda a estrutura e o negócio não anda, é mais preocupante ainda. O time eu falei pra todo mundo, o time que o Pioneer chegou, o time que o São Carlos chegou com 24 jogadores na primeira rodada. Quem mais estava bem? Pioneer, o São Carlos, o 9 de julho. Que separar os dois times, fizer 2 times, os dois chegam nas quartas de final. Que são dois, tem um timaço em campo e tem outro timaço no banco. E não anda. Então eu já não sei mais qual que é o problema do Pioneer. O fato é que não tá jogando bem. E outra, perdeu o Matheus. Sim. Perdeu o Matheus, que era o titular, camisa 10. Sim. E não tá, e não joga mais. E não joga mais. Então tem que ver o que vai ser do Pioneer aí. Semana que vem o Juninho vai estar sentado onde você tá, Jeremias. Ele vai estar aí, o Ed vai estar sentado aí onde o japonês está. O programa será com Pioneer e Ajax da Vila Rica, e vamos ver o que vai dar nessa história toda. O Ajax tem uma dupla hoje que tá resolvendo, né? Que é Ronaldinho e Pitucho. Ontem ele fez um golaço lá contra o Concaseiro. Então. Vamos fechar, já 11h26, a gente tem só mais 4 minutinhos de programa, abrir espaço pra vocês poderem se despedir bacana, sem correria. Quem quiser começar, fica à vontade. Deixa que eu falo menos, né? Eu quero agradecer a oportunidade aí de ter participado mais uma vez do programa e seguir firme na Copa da Paz aí pelo São Carlos. Vamos passar nas quartas aí, independente do adversário. Tomara que você torça assim, a conta. Mais uma vez. Uma coisa aqui que seria legal de ver, se não tivesse acontecido esse problema, era Pioneer e São Carlos. 2 times parceiros, que entraram parceiros na Copa Kaiser 2014, que tem essa relação aí, mas um não ia querer perder pro outro, ia ser um negócio fora de campo, ia ser um atrativo a mais, ia ser bacana. Sim.
Ia ser interessante. Eu acho que não tem rivalidade com o Pioneer, não. Não tem só rivalidade, amizade. mas tem aquela coisa que eu não quero perder pro meu parceiro, que às vezes ela chega a ser pior que rivalidade em alguns casos. Vai, Japa. Não, eu queria agradecer também a todos os jogadores aí que convivem comigo aí, em todas as equipes, como eu falei aí, é o Fogo na Bomba em Guarulhos, é o Bate Fácil, é o São Carlos, é o Lavínia, é o Corinthians, na categoria Master, é o Corinthians categoria Livre, que é o 18+, né? É as equipes onde eu pude trabalhar também, que se não fosse elas, a gente não teria dado conseguimento. Mandar um abraço lá pro pessoal do Pão Caseiro, o pessoal do Favela, lá do Heliópolis, né? E agradecer a oportunidade aí de estar aqui mais uma vez, o 9 de julho também, né? Uma baita de uma equipe. Agradecer a oportunidade aí, o carinho que vocês tiveram aí, que você continua dando esses palpites aí contra nós, né? e que você possa ter sucesso aí nesses... tá rindo, pô? Que você possa ter sucesso aí no programa aí, e que não apareça nenhuma falha do Jeremias aí na sua câmera. E que sua câmera consiga durar até o final, se nenhum atleta for chutar ela na beira do campo. Um enorme abraço a meus familiares também aí, tudo de bom, meus amigos. Que você possa continuar errando seus palpites e me xingando no consciente. E só um detalhe também, e que você tire também uma foto minha também no campo pra poder mostrar pra minha esposa, porque eu tô filmando o jogo, Lucas. Tira a foto na pose, mas pra quê? Pra eu provar pra minha mulher que eu tô no campo. Eu falei, que fase, hein? É importante. Rapaz, que isso. 11h29. Só lembrando que o Glauco mandou um abraço aqui. O Lê tá perguntando. O Ronaldinho tá perguntando por que você não coloca ele pra jogar. É pra você, Japão. Pra mim? É. Não bate fácil? Em qual time? Não sei. Bate não fácil, sei. né? Pergunta pro Lê por que ele não me põe pra jogar, enfim. Manda um abraço pro Glauco aí também. Parabéns pela vitória. Agora aqui. Pela vitória dele. Um abração pro Glauco aí também. Chegamos ao final de mais uma edição do Reserva CS aqui na Rádio Conectados. Estaremos de volta semana que vem às 10 horas da manhã, né, com o pessoal do Pioneer e do Ajax da Vila Rica. A reprise é hoje à noite aqui no nosso site. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e vamos só esperar um pouquinho aqui para dar o tempo da vinheta. Um abraço e até semana que vem. Valeu pessoal. Obrigado pela audiência. Rádio Conectados. Resenha FCS. Conectados com o melhor papo sobre o futebol de várzea. Apresentação: Lucas Ribeiro. Resenha FCS. Curta a Rádio